Olá, bebezão. Vamos lá para a nossa aula de movimentos verticais, o nosso quarto encontro. Na hora que a gente tiver os movimentos verticais, a gente vai admitir aqui de antemão que nós estamos trabalhando com movimentos verticais livres de resistência, tá? Então, movimentos verticais livres, a gente fala que está no vácuo, que é para admitir que a força de resistência vai ser nula. Quando eu tiver esses movimentos verticais, a gente vai dizer que eles são divididos em queda livre e lançamentos. Na hora que a gente tem a queda livre, esse corpo ele necessariamente ele deve ser abandonado a partir do repouso. Então, na queda livre, rigorosamente a velocidade inicial vai ser nula. E quando eu estou abandonando o objeto, deixando-o cair, ele vai aumentando a velocidade à medida que ele vai estar descendo. Então, nós vamos admitir que a aceleração é a gravidade positiva. Agora, no lançamento, o que é que acontece? Obrigatoriamente, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Eu sou obrigado a ter uma velocidade inicial. E esse lançamento, ele pode ser para cima ou para baixo. Então, eu vou te falar que a aceleração vai ser mais ou menos g. Bom, aí o que é que acontece, galera? Eu sempre vou admitir que o movimento inicial, a orientação inicial do meu movimento, ele seja com o sentido do deslocamento da velocidade, que ele seja progressivo. Como assim, tio Augusto? Eu vou pegar um objeto e vou lançar esse objeto para cima. Tá, eu vou admitir para você que na hora que esse objeto estiver subindo, ele vai estar com velocidade positiva. Sempre o início do movimento eu vou estar velocidade positiva. Tá, se ele for jogado para baixo, a velocidade positiva vai dar para baixo. Acontece que esse movimento na subida ele é retardado. Esse cara ele vai ter que estar freando. E aí eu vou dizer para você que na subida, minha gravidade vai assumir o valor negativo. Tudo bem? Por quê, tio Augusto? Porque eu vou estar colocando essa situação aqui em que eu vou admitir que ele vai estar freando. Tudo bem, galerinha? Depois disso, tio Augusto, vamos pegar o mesmo lançamento que começou para cima, mas agora eu vou admitir que a minha partícula está descendo. Ela subiu e agora está descendo. A aceleração ela vai continuar com o mesmo sinal que eu escolhi antes. Eu não altero o sinal da aceleração no meio da resolução da questão. Se eu escolher que a aceleração era inicialmente negativa, eu mantenho a questão com aceleração negativa o tempo inteiro. Tá, professor Augusto, mas na descida meu movimento passa a ser acelerado. Aí o que é que eu faço? Eu vou dizer que o meu móvel inverteu o sentido da velocidade, Bezão. Aí agora quem passa a ser negativo é a velocidade. Menos com menos mais, meu movimento é acelerado do mesmo jeitinho. Sacou essa ideia? Então, sempre tu vai escolher o sinal da aceleração no início. Augusto, meu objeto está descendo. Tá, seu objeto está descendo numa queda, ele está em movimento acelerado. Eu vou admitir aqui que velocidade e aceleração são positivos para o meu movimento poder ser acelerado. Na subida, velocidade e aceleração vão ter que ter sinais opostos. Eu gosto de botar sempre a velocidade no início do problema positivo e a aceleração é que vai ficar negativa para dar a ideia do movimento retardado. Na descida, mantém o sinal da minha aceleração negativa, mas troca a velocidade para negativa, porque menos e menos também vai me dar um movimento acelerado. O movimento vertical, né, o movimento vertical no vácuo, a gente sempre está trabalhando com a condição ideal, ele segue a mesma situação de um movimento uniformemente variado. Então, vale a historiazinha da regra do SAT. Tati Augusto, quem é a regra do SAT? Espaço, aceleração e tempo.
Na hora que eu peguei essa minha equação, Bisão Linda, olhei os dados não falam nada de espaço, eu não preciso calcular o espaço, ou ele pode até me dar, mas eu não vou usar o espaço na resolução. Então, se eu não vou usar espaço na resolução, função horária da velocidade. Ah, mas eu estou no lançamento num planeta X desconhecido que eu não sei a gravidade. Aí você pode usar a função horária do movimento uniformemente variado. Na questão, tio Augusto, eu não vou usar ou eu não tenho tempo. Torricelli se encaixa perfeitamente. Ah, professor, mas eu vou precisar de espaço de aceleração e tempo. Eu vou precisar das três coisas. Aí, se você for precisar de espaço de aceleração e de tempo, você vai usar a equação dos espaços. Vou admitir sempre que no lançamento para cima eu começo com gravidade negativa para dar o meu movimento retardado. Na queda, começou o movimento na queda, aceleração positiva para dar a ideia do movimento acelerado. Lembra que no ponto de altura máxima, meu objeto para de subir para começar a descer. É, professor? É. Vamos lembrar aqui dessa ideia, ó. Dá uma olhadinha aqui na ideia dessa animação. Perceba que quando o meu objeto ele chega no ponto de altura máxima, ele para começar a descer. Eu estou admitindo que no lançamento minha velocidade inicial vai ser positiva. Por que positiva? Para poder ter movimento retardado. E você vai lembrar que no ponto de altura máxima, vamos corrigir isso aqui bonitinho, no ponto de altura máxima, a velocidade é nula. V igual a zero no meu ponto de altura máxima. Tá, professor Augusto? Aí, e quando ele está descendo, né, o movimento na descida vai ser um movimento acelerado. Então, eu vou trocar o valor da gravidade? Não, Bezão. Se na subida tu botou aceleração negativa e velocidade positiva, na descida tu troca o valor da velocidade, não da aceleração. Posso trocar? Poder até pode, mas você corre um risco maior de errar os exercícios. Então, eu não recomendo que você o faça. Bom, e aí quer dizer que lançamentos eu estou tendo uma ideia de um exercício normal. Vamos pegar aqui uma aplicação para isso? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Em um local, deixa eu botar aqui um apontadorzinho, em um local onde G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o objeto ele é lançado verticalmente para cima. Então, olha só, nós estamos tendo uma questãozinha aqui de objeto sendo lançado verticalmente para cima. Isso a partir do solo. O objeto atinge 20% de sua altura máxima com a velocidade de módulo igual a 40 metros por segundo. A altura máxima atingida pelo objeto vale. Aí nós temos a situação do vácuo, né? Livre. Muito bem. Professor Augusto, o que é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos tentar fazer um esboço dessa situação aqui, Bezão. Então, o que é que vai acontecer? Vou pegar o meu objeto, eu vou lançar aqui do solo, e esse objeto vai atingir uma altura máxima, no ponto de altura máxima ele para. Eu vou falar para você que a altura total vai corresponder a 100% de H. Quer dizer, professor, então, que quando eu tiver essa situação aqui, essa altura total, eu vou botar como valendo 100%? Vai, galera. Aí, 20%, né, vai ser 0,2 H. Então, isso aqui vão ser os meus 20%.
Olha, 100 menos 20, o que é que sobrou? 80%, que corresponde ao 0,8H. Na hora que eu tenho 20%, minha velocidade é 40. Tá, professor? O que é que eu posso fazer aí? Nota, galerinha, regra do SAT. Eu tenho espaço, que é a altura. Eu tenho a aceleração, que é a própria gravidade. Mas não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, o que é que se aplica melhorzinho? Torricelli. Então vamos aplicar Torricelli. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos dar aquela aplicada em Torricelli. Vi você mais duas amigas na pirâmide da sabedoria. Tá. O que é que eu vou ter aqui de opção para a gente começar a trabalhar? Quando eu atingir a altura máxima, eu vou parar. A minha velocidade inicial, eu não vou botar lá embaixo não, tá, Bezão? Eu vou botar a minha velocidade inicial aqui na posição de 20%. Minha velocidade inicial é 40 metros por segundo. Agora, o que é que vai acontecer aqui? Essa velocidade é de 40 metros por segundo na hora que eu percorri 20%. Tudo na física vai depender de referencial. Aí qual é o referencial que a gente vai fazer aqui? Eu vou admitir aqui, Bezão lindo, que o espaço inicial vai ser 0, tudo bem? Ou posso botar que o espaço inicial é 0,2H, professor? Pode, não tem problema não, dá para a gente fazer isso. Eu posso botar 0 e lá 0,8, mas eu também posso fazer o seguinte, ó, Bezão lindo. Cadê o meu espaço inicial? 0,2H. Cadê o meu espaço final? 1H. Tá. Quem é que foi o meu ΔS? H menos 0,2H. Quem é o meu ΔS? 80% de H. Por isso que a gente usou o ΔS nessa resolução aqui. Nós usamos o ΔS como 0,8. Tá, vamos resolver aqui agora? Então, na hora que a gente fez isso aqui, 16H, né? 10 vezes 0,8 dá 8 vezes 2, 16. 16H vai ser igual a 1.600. Você tem que o H é igualzinho a 100 metros. H sendo igual a 100 metros, a alternativa C seria a nossa resposta. Perfeito? Então, tio Augusto, quer dizer que se eu tiver um movimento no vácuo, eu vou trabalhar sempre com a ideia de movimento uniformemente variado? Vai. Quando o nosso objeto aqui ele foi lançado para cima, eu admiti que a aceleração era gravidade negativa, por isso que entrou o nosso sinal de menos aqui. Show, Bezão? Tá, professor. E se a gente tiver a queda? Se eu tiver o movimento de queda. Pessoal, eu posso ter a queda livre e a queda não livre. Quando eu tenho a queda não livre, quando eu tenho a queda nas condições normais, eu estou levando em consideração a resistência do ar. Então, professor, quer dizer que toda a vida que eu tiver essa situação aqui, resistência do ar levei em conta? Levei. Quando eu levo a resistência do ar em conta, meu bebê lindo, aí o que é que vai acontecer aqui? Estou levando a resistência do ar em consideração. Quando eu estou levando a resistência do ar em consideração, o corpo mais pesado cai primeiro. Por que, tio Augusto, o mais pesado cai primeiro? Porque ele consegue ter uma força-peso fazendo o deslocamento ser acelerado mais do que o objeto com menor massa. Porém, quando eu desprezo a resistência do ar, todo mundo cai igualzinho com a mesma situação. Olha só, força resultante vai ser massa vezes aceleração. Nessa situação aqui, a força resultante vai ser o peso. Então, peso vai ser massa vezes aceleração. Mas quem é o peso? mg. Isso aqui vai ser ma.
Aí eu cortei a massa. Todo mundo cai com a mesma gravidade. Tio Augusto, mas nessa situação aqui, galerinha, física, meu amor, força igual a MA. Força-peso menos a força de resistência do ar é a massa vezes a aceleração. Quem é que vai ser a aceleração resultante? Vai ser o peso, mg, menos a força de resistência do ar, que ela depende da forma do corpo, da geometria e das condições do ar. Então, eu vou manter aqui como força resistência do ar sobre a massa. Aí, saca, nesse caso agora, a massa está influenciando na jogada. Por isso que os corpos vão ter agora movimentos distintos. Na situação da queda livre, todo mundo sai igualzinho. Tudo bem? Show? Então, vamos começar aqui com a ideia da queda livre. Quando eu tenho a queda livre, repito, não importa para a gente massa ou forma. Se a queda for livre, tanto faz eu lançar uma formiga como um elefante, todo mundo vai cair ao mesmo tempo no chão. Agora, repara que nessa queda livre aqui, a gente vai precisar utilizar a gravidade. Então, se eu tiver em planetas diferentes, em meios diferentes, eu vou ter gravidades diferentes. Se a gente pega aqui, Bezão, a função horária dos espaços, sentimento só vale tendo amor ao meio e tempo para 2. Vamos trazer esse cara para cá. S menos S0, delta S, vai ser V0T mais 1 meio de AT2. O nosso ΔS eu vou chamar de altura. Se é uma queda livre, a condição da queda é que a velocidade inicial é nula. Mais 1 meio, que é a aceleração, é a própria gravidade. Então, repara, 1 meio de GT2 vai ser igual a H. Tempo ao quadrado vai ser 2H sobre G. Como é que eu calculo o tempo de queda aqui? Raiz de 2H sobre G. Então, professor, eu posso usar essa equação direta aqui para fazer as minhas contas? Pode sim. Agora, se eu tiver um objeto caindo da mesma altura, em planetas diferentes, aí a gente vai ter tempos distintos. Olha só. Simulação básica aqui, a gente teria um equipamento que a gente chama de tubo de Newton, que o tubo de Newton, ele é um tubo que ele vai lá e tira, né, a resistência, ele tira o ar, deixa esse objeto com um mínimozinho de diadento que eu considero a resistência desprezível. Então, se eu tiver na Terra, um tubo de vácuo, e eu soltar uma pena e um martelo, com a resistência do ar, obviamente o martelo cai primeiro. Sem resistência do ar, pena e martelo caem igualzinho no mesmo tempo. Porém, saca que o nosso tempo de queda depende da gravidade, né? Quem é o tempo de queda? Raiz de 2H sobre G. Quem tem a menor gravidade vai ter um tempo de queda maior. Por isso que na Lua os objetos caem com uma velocidade menor. Se a gente tiver uma questão de queda livre básica, tá? O que é que eu vou usar? Gente, movimento uniformemente variado com velocidade inicial nula. Vamos ver um exemplo disso? Quando estava no alto de sua escada, Arlindo deixou cair seu capacete a partir do repouso. A partir do repouso, a gente está tendo exatamente aquela condição básica, galerinha, de quê? De queda livre. Ele deixou cair a partir do repouso. Considerem que seu movimento de queda do capacete tenha demorado 2 segundos para tocar o solo. Ele me deu tempo. Tá. Considere desprezível a resistência do ar e coloque a gravidade 10. Ele me deu tempo, ele me deu aceleração.
Aí eu quero saber a altura que o capacete caiu, eu quero espaço. Regra do SAT, eu quero espaço, eu tenho o A, que é o G, e eu tenho o T, eu tenho tudinho. Se eu tenho tudinho, função horária dos espaços. Aí eu quero que a gente calcule a altura e depois eu quero que a gente calcule a velocidade. Muito bem, Besalinda, vamos lá. João Augusto, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou adotar a origem, o ponto mais alto onde o capacete estava, e vou colocar para baixo. Então, sempre que a gente tiver a ideia da queda livre, eu vou botar a trajetória para baixo. E aí, como eu estou tendo um movimento acelerado, eu vou admitir a aceleração positiva. Aceleração e velocidade, o mesmo sinal. O tempo de queda é 2 segundos. Eu sempre vou admitir aqui o espaço inicial como sendo zero, ou ΔS é o próprio H, e como é uma queda, a velocidade é nula. Pois bem, Bezão, na hora que a gente tem todos os nossos dados bonitinhos aqui, opa, passando aqui que não é para passar, eu vou começar te dizendo o seguinte, ó, posição final é posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais um meio de AT2. Ei, professor, isso aí vai dar aquela função do tempo de queda, né? Raiz de 2H sobre G. Tu já pode até trabalhar isso aqui de novo, ó. S menos S0 é o ΔS, que é a altura. Se é uma queda, quem é a velocidade inicial? Zero. Então, isso aqui vai ficar um meio de AT2. Nosso ΔS vai ser um meio de 10. Qual é o tempo de queda, Bezão? 2 segundos. Então, qual é a altura que esse capacete vai estar caindo? 20 metros. Tá, professor, mas eu quero altura, mas eu também estou pedindo para achar a velocidade. Ou torre check, ou V igual a V0 mais AT. A partir do repouso, a aceleração é a própria gravidade e o tempo é 10. Meninada, 20 metros por segundo. Então, 20 e 20, essa questãozinha, a resposta correta é a alternativa A. Tudo bem? Agora, olha só um lance interessante. Na hora que eu solto esse objeto aqui, vamos voltar para essa história aqui que o ΔS é um meio de GT2, vamos voltar para essa função aqui. ΔS, o meio de GT2. À medida que esse objeto vai caindo, o tempo vai aumentando. Quando o tempo vai aumentando, ele vai percorrendo espaços cada vez maiores. A gente poderia representar isso graficamente assim, ó. Meu objeto ele vai caindo a partir do repouso, e aí, quando o tempo vai passando, maior tempo, maior o espaço que ele vai percorrendo. O cara chamado Galileu, ele criou uma regra que ele disse o seguinte: toda vida que eu tiver uma queda livre, tem que ser queda livre, tá, galera? Regra de Galileu, você vai utilizar para queda livre. Na hora que eu tenho uma queda livre, você vai lembrar que a velocidade inicial é zero e a resistência do ar é desprezível. O Galileu percebeu que a cada instante de tempo, ele vai percorrer uma certa distância, e à medida que esse intervalo de tempo vai aumentando, essa distância vai aumentando gradativamente na forma de um APA. E aí ele percebeu o seguinte, ó, o ΔS do enésimo intervalo de tempo, tempos iguais, tá bom? Então, a regra de Galileu, ela tem que ser usada para objetos que partiram do repouso e para intervalos de tempos iguais. Então, Tio Augusto, tem que ser essas duas coisinhas, tem. Se não for, cara, se não for, não rola a regra de Galileu. Aí eu vou para as funções normais. Então, ele percebe o seguinte: a distância percorrida no enésimo intervalo de tempo, tá? Que intervalo de tempo é esse?
primeiro intervalo de tempo, segundo intervalo de tempo, terceiro intervalo de tempo e assim sucessivamente. Então, foi que ele sacou para a gente que no enésimo intervalo de tempo, né, eu vou estar percorrendo, eu vou dizer que o ΔS do enésimo intervalo de tempo vai ser 2 vezes o número desse intervalo de tempo, o número ordinal dele, então, primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo de tempo, menos 1 vezes D, onde D é a distância percorrida no primeiro intervalo de tempo. Então, olha só, o nosso ΔS ele vai ser a distância percorrida. O nosso N, ele seria o número do intervalo. Não é o valor do intervalo. Em 1 segundo, em 2 segundos, em 3 segundos. É o número desse intervalo. É o primeiro intervalo, é o segundo intervalo, é o terceiro intervalo. E o nosso D é a distância em N igual a 1. É a distância no meu primeiro intervalo de tempo. Então, esse ΔS seria 2 vezes o número do intervalo do tempo menos 1. Exemplo, no primeiro intervalo de tempo, 2 vezes 2. No primeiro intervalo de tempo, 2 vezes 1, 2 menos 1, eu vou percorrer um D. No segundo intervalo de tempo, 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Vou percorrer 3D. No terceiro intervalo de tempo, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. 5D. Peraí, Augusto. Então, o que foi o barato que o Galileu sacou? Ó, função horária dos espaços, eu vou ter que o ΔS vai ser um meio de AT2. Aí eu vou falar para você o seguinte, esse ΔS vai ser igualzinho ao meio de AT2. Quando eu tiver, por exemplo, um intervalo de tempo de 1 segundo, aí eu vou substituir, eu vou dizer que eu vou estar tendo uma distância de 5 metros. Visão lindo? Olha só. Quando eu coloquei aqui que o N foi igual a 1, eu não estou falando para você que tem que ser obrigatoriamente um intervalo de 1 segundo. É um primeiro intervalo qualquer. Para facilitar os cálculos, eu coloquei um intervalo de 1 segundo, mas podia ser qualquer intervalo. Aí, quando eu tenho 1 segundo a mais, quando eu tenho um segundo intervalo, que eu faço as continhas, eu vou achar 20 metros. Perfeito até aí? Vamos fazer aqui mais uma. Se eu pegar 3 segundos, vai cortar um pouquinho aqui na imagem, mas eu achei 45 metros. Espera aí, saca. 20 menos 5 deu 15 metros. Quem é esses 15 metros? Eu posso te dizer que é 5 mais 10. É D mais 2D. 45 menos 20. Tá. Aqui eu já tinha 3D, cara. Então, D é 5. 3D mais 2D, aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter 5. Percebeu aí? A cada instante de tempo, vai aumentando 2D de um para outro. Aí foi que Galileu percebeu, olha, como a velocidade vai aumentando linearmente, nesse primeiro instante aqui eu vou percorrer uma distância D, que eu calculo pela fórmula. Quando a velocidade aumentou para 20, eu estou tendo o segundo intervalo de tempo. Você sabe o que é que vai acontecer aqui? Esse tamanho vai ser 3D. É o D mais 2D. Augusto, no próximo intervalo de tempo, Bezão lindo, eu vou te falar que eu tenho 3 mais 2, 5D. Agora eu vou ter quem? Mais 2, 7. Agora eu vou ter quem? Mais 2, 9D. Quem é D? D é a distância no primeiro intervalo de tempo.
Repito, esse intervalo de tempo não precisa ser de 1 segundo. Aí, se a gente for construir a ideia do gráfico, eu teria mais ou menos essa sugestão que você tem aqui, ó. No primeiro instante de tempo, eu percorri uma distância D. Aí, se no primeiro instante de tempo eu percorri uma distância D, no outro eu percorri D mais 2D, eu percorri 3D. Aí eu já tinha 3D, percorro mais 2D, eu vou ter 5. Aí eu já tinha 5, andei mais 2, fiquei com 7. Eu já tinha 7, andei mais 2, fiquei com o quê? 9. Então, o que foi que o Galileu percebeu aqui? Se eu pegar, gente, intervalos de tempos iguais, a única condição é que meus intervalos de tempos iguais, no primeiro intervalo de tempo, se eu andar D, no segundo eu vou andar D mais D, né? Mais 2D, 3D, agora eu vou andar 3D mais 2D, 5. Agora eu vou andar 5 mais 2, 7. Agora eu vou usar 7 mais 2, 9. E assim sucessivamente. Perfeito até aí? Então, a primeira distância que eu tenho seria um meio de até 2. Tá, professor? Mas eu posso dizer, então, que o primeiro instante é de 5 metros. Não, porque 5 metros só vale se a gravidade for 10 e o tempo for de 1 segundo. Esse intervalo de tempo ele pode ser qualquer quantidade, desde que sejam intervalos iguais. Eu posso botar de 3 em 3 segundos, de 5 em 5 segundos, enfim. Não há limite para esse ΔT, só que ele tem que ser igual. Vamos ver aqui uma situação para a gente ver isso. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente, a partir do repouso, uma bola no instante T0. Bom, primeira condição que você está tendo aqui para saber que eu posso usar. Ele deixou cair a partir do repouso. Isso já é uma condição que me permite usar Galileu. Aí ele fala para mim que a bola atinge no instante T4, um ponto localizado no nível do rio, e a distância H do ponto de lançamento. A figura representa, fora de escala, 5 posições referentes aos instantes T1, T2, T3 e T4. Sabe que entre os instantes T1 e T3, a bola andou 6,25 metros e que a gravidade é 10. Desprezando a resistência do ar e sabendo que o intervalo de tempo entre exposições consecutivas é sempre o mesmo, tio Augusto, então quer dizer que isso aqui está obedecendo a regra de Galileu, não está? Tá. Agora tá bom para tu usar. Quais são as duas condições para eu poder usar a regra de Galileu, meninada linda? Para poder usar essa regrazinha aqui, que o ΔS do enésimo instante de tempo é 2 vezes o ΔS, 2 vezes o número desse instante de tempo menos 1 vezes o ΔS do primeiro instante. Eu só posso fazer isso se eu obedecer essa regra. Velocidade inicial zero, intervalos de tempos iguais. Aí, quando você olha para essa figurinha, você vai dizer para mim o seguinte, ó. De 0 a 1, eu tive o primeiro instante de tempo. De 1 a 2, eu tive o segundo instante de tempo. De 2 a 3, eu tive o terceiro instante de tempo. E de 3 a 4, eu tive o quarto instante de tempo. Professor, quando é que eu vou andar nesse primeiro instante de tempo? Eu vou usar uma distância D. No segundo, D mais 2D. Vou andar 3D. 3D mais 2D. Eu vou estar com 5D. 5D mais 2D. 7D. E aí, quem é a altura total? D mais 3D mais 5D mais 7D. Perfeito? Vamos fazer isso aqui nas continhas. Olha só, o ΔS do enésimo harmônico vai ser 2n menos 1. Perceba que aqui a gente tem o N1, já te falei isso, o N2, isso aqui é o N3. Então, 2 vezes 3, 6 menos 1. Cadê o meu ΔS? É 6,25. Isso aqui vai ser 6 menos 1, 5D. Ou seja, 6,25 é igual a 5D, galera. D mais 2D, 3D. 3D mais 2D, 5D.
Então, eu podia colocar aqui para você que 5D corresponde a 6,25. Quem é o meu D? 1,25 metros. Tá, e qual é a distância todinha que eu vou estar percorrendo? Ó, D mais 2D, 3D, 3D mais 2D, 5D. 5D mais 2D, 7D. Então, ao todo, a gente está andando quem? 17D. Aí, 16D, perdão, 16D, né? Vai ser a minha altura total. Mas quem é o D? 1,25. 16 vezes 1,25, nós temos 20 metros a altura total correspondente à alternativa E. Perfeito, meninada? Vou te pedir agora um favor gigantíssimo. Pega o nosso módulo de exercícios, tenta fazer essas questões. Tenha perseverança, tenha dedicação. Lembre que o erro faz parte do aprendizado. A gente tem que ter maturidade para perceber o erro e aprender com esse erro. E aí, nos nossos encontros presenciais, a gente vai discutir sobre esse erro para que você não o cometa novamente. Beijo!